Rapaz, como é que pode, numa revista tão pequena, ter tanta estreia importante, tudo de uma vez só? Doideira, hein? Vocês estavam dando uma olhada aí, né? Tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre a Teia do Aranha 25, pessoal? Vai ter a Teia do Aranha 24 também. Vamos lá, sobe a vinheta, produção. Olá, meu amigo, minha amiga do Pode Não Pode, como é que vão vocês? Pessoal, vamos direto ao que interessa? Enfim, eu tô aqui com a Teia do Aranha número 24 nas minhas mãos. A única história que a gente não tinha conversado a respeito dela aqui no canal era justamente a última, tá? Que se chama A Vingança do Canguru. O título da história é A Vingança do Canguru. História com argumento do Gary Conway e arte do Ross Sandro. Que dupla clássica, hein? Pessoal, por que essa história é importante? Por que eu quero falar sobre ela? Porque é justamente na Vingança do Canguru que pela primeira vez o Aranha Móvel é citado. Sim, o Aranha Móvel. Pô, o Batman não tem o Batmóvel? Deixa o Homem-Aranha ter o Aranha Móvel, cara. É horrível? É ridículo? Sim e sim, mas acaba sendo interessante, né? O Aranha Móvel ele é interessante. E ele é tão interessante que o próprio Homem-Aranha sabe que ele é ridículo. Então, beleza. Pela primeira vez, o Aranha Móvel é citado aqui e eu preciso contar para vocês como surgiu a ideia do Aranha Móvel. Existia uma empresa chamada Carona Motors que estava fabricando um motor não poluente. E aí, uma outra empresa de publicidade contratada pela Carona Motors resolve contratar o Homem-Aranha para fazer um carro, o Aranha Móvel, né? Eles queriam essa publicidade, o Homem-Aranha utilizando um carro com motor da Carona Motors, e esse motor não poluente. E o Homem-Aranha resolve chamar o Tocha Humana para ajudar ele a montar esse carro, né? Então a gente vai ver que ao longo das histórias o Aranha Móvel vai sendo citado, mas ele de fato só estreia no final da revista Teia do Aranha número 25. A gente vai chegar lá, tá? A presença do Canguru, né, que é um vilão do último escalão da galeria de vilões do Homem-Aranha, né? Ele está lá na série Z de inimigos do Homem-Aranha. Ele acaba sendo o pano de fundo justamente para esse debate sobre o Aranha Móvel, sobre mais uma vez o Peter Parker tá lidando com o luto da morte da Gwen Stacy, né? E também serve de pano de fundo pro Harry Osborn, sendo revelado que o Harry Osborn pegou o uniforme do Duende Verde, do Norman Osborn, o pai dele, né? Ou seja, o Harry Osborn sabia que o pai era o Duende Verde, né? E ele vai ficando louco com isso, ele vai ficando alucinado, né? Ele vai colocar o uniforme do Duende Verde a qualquer momento, tá? É uma história bem legalzinha, conforme eu falei para vocês, dupla mágica, Gary Conway e Ross Andru assinando essa obra aqui, fecha essa revista e a gente começa uma outra, que é justamente a Teia do Aranha 25, olha essa capa aqui, com o Justiceiro mirando no Homem-Aranha, e o Justiceiro está mirando no Homem-Aranha porque é nessa revista aqui que a gente vê a estreia do Justiceiro nos quadrinhos, né? O Justiceiro foi criado pelo Ross Andru e pelo Gary Conway, cara. A dupla classicona do Homem-Aranha foi a dupla que criou o Justiceiro. A primeira aparição do Justiceiro foi justamente nas histórias do Homem-Aranha, tá? Mas antes da gente ver o Justiceiro, tem duas outras histórias importantes aqui também. Importantes porque elas fazem o meio campo justamente para a estreia do Aranha Móvel e também para a estreia do Chacal. Tá? Deixa eu pegar minha cola aqui. A gente tem as duas histórias primeiras dessa revista que são ligadas, que são As Asas Negras da Morte, tá? E O Abutre Voa Alto, as duas histórias com o Gary Conway e o Ross Andru. Essa história ela conta toda uma trama com plot twist que mostra o Abutre matando uma moça, né, e a Mary Jane como testemunha desse assassinato. E aí o Abutre acaba indo atrás da Mary Jane. Só que as pessoas que estão nessas histórias, elas
não são exatamente aquilo que parecem, tá? Não posso falar muito porque história com plot twist assim, eu prefiro não dar spoiler nenhum, tá? Mas é uma história de investigação do Homem-Aranha. Olha só, é uma investigação, mas é uma coisa muito leve, tá? O próprio leitor ele saca o que está acontecendo, é um pouquinho previsível, então o próprio leitor, conforme eu falei para vocês, sabe o que está acontecendo. Mais duas histórias da dupla Gary Conley e Rosandro. Aqui a gente vê nessas duas histórias o esqueleto do Aranha Móvel sendo formado, né? A gente vê que o Harry Osborn está alucinado, né? O Rosandro ele consegue desenhar isso na cara do Harry Osborn, né? Que ele está sendo tomado por algum sentimento de fúria, tá? E a coisa vai feder de alguma forma. E aí depois dessas duas histórias, finalmente a gente entra em Surge o Justiceiro, também com o roteiro do Gary Conley, também com a arte do Rosandro, e mostra o Justiceiro aliado ao Chacal. Chacal, para quem não sabe, é o professor Warren, tá? Não é contada a origem do Chacal nessa história, não é contada a origem do Justiceiro nessa história, sequer é citado o nome do Justiceiro nessa história, o Frank Castle, né? Nessa história que a gente não sabe que ele é o Frank Castle, ele só aparece ao lado do Chacal, né? E o Justiceiro está achando que de alguma forma o Chacal está ajudando ele, mas ele acaba percebendo na história que não é bem assim. O Chacal é um vilão, né? E para quem não sabe também, foi o Chacal que fez o clone do Homem-Aranha. Sabe aquela saga do clone? Tem duas, né? Tem a original da década de 70 e tem a saga do clone do Ben Reilly lá na década de 90, onde aparece o Aranha Escarlate, né? Etc. Beleza? Então, a trama mostra o Justiceiro caçando o Homem-Aranha. É tudo muito fraquinho, tá? Pouco interessante, inclusive, e acaba de uma maneira meio que bobinha, né? Mas típica da década de 70, tá bom? E aí, finalmente também, a gente lê a história Traído, também com o roteiro do Gary Conley, também com arte do Ross Andru, ok? É justamente nessa história que aparece pela primeira vez o Aranha Móvel, tá? Com mais um plano aí do Chacal para tentar de alguma forma desestabilizar o Homem-Aranha. Tem uma aparição do Cabeça de Martelo. O Aranha Móvel é utilizado de uma forma tosca. O Homem-Aranha não sabe dirigir legal, o Peter Parker não sabe dirigir, né? O Aranha Móvel, dá só um pequeno spoiler, quando ele faz a disparada inicial dele, né? O Gary Conley ele até coloca isso no roteiro, né? Ele avisa. Eu vou ter que ler para vocês isso aqui. Porque o Aranha Móvel ele parte em disparada, né? Ele acelera em disparada pela contramão, né? Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Assim, o fantástico Aranha Móvel dispara pela Park Avenue, Nova York, né? Que é onde o Homem-Aranha mora e age. Com um pequeno detalhe, dispara na contramão, né? Então, essa é a parte cômica que é muito comum das histórias do Homem-Aranha e que fica bem engraçada aqui. Nessa história também tem a aparição do Dr. Octopus e mostra que haverá um casamento. Lembra que eu falei pra vocês que a Tia May estava de casinho com o Dr. Octopus? Eles vão casar, tá? E a gente só vai saber o que acontece na próxima revista da Teia do Aranha, né? Seria a Teia do Aranha 26. Eu cheguei a ter essa revista, só que ela foi extraviada quando eu me mudei aqui para o interior de Minas Gerais, então a gente não vai ler essa revista, infelizmente, tá? Pessoal, tudo que acontece aqui é muito interessante, tanto na Teia do Aranha 24 como na Teia do Aranha 25. São histórias, a meu ver, fracas, tá? Mas elas distraem bem. Foram todas publicadas entre 1973 e 1974. Deixa eu falar para vocês aqui exatamente quando. A Vingança do Canguru foi publicada em 1973. Deixa eu ver para vocês. Em 1973, em novembro. Aí depois a gente tem as Asas Negras da Morte e o Abutre Voa Alto em dezembro de 73 e respectivamente em janeiro de 74. Surge o Justiceiro em fevereiro de 74 e Traído em março de 74. Lembrando que
todas essas histórias foram da revista The Amazing Spider-Man. Beleza? Pessoal, digam aí nos comentários se vocês conhecem essa estreia do Justiceiro, se vocês conhecem o Chacal, o que vocês acham dessa época, né? Se vocês sabiam que existia o Aranha Móvel, e se você gostou do vídeo, deixe o seu likeson, né? Esse é o ícone, esse é o likeson. Se você puder e quiser deixar o seu likeson, vai ajudar bastante. E se você curte o trabalho que a gente coloca aqui para vocês no Pode Não Pode do YouTube, considere se tornar um patrocinador ou membro do canal a partir de R$ 7,99 por mês. Você ajuda muita gente a melhorar a nossa parte técnica. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com o Papai do Céu, com quem vocês acreditarem, que a gente se vê no próximo vídeo. Sobe os créditos, produção.